Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre ecologia, vamos dar consequência às nossas aulas de ecologia, principalmente sobre o entendimento da nossa evolução, a evolução das espécies, a evolução de todas as espécies, não só do ser humano, mas também dos vegetais e de todos os animais, né? Tá? Temas sobre evolução têm sido constantemente, permanentemente, continuamente questionados, avaliados, eventos, congressos, textos, livros, artigos, revistas especializadas sempre estão discutindo o tema evolução, sempre está se pesquisando o tema evolução, porque sempre surgem dúvidas, tá? Mas dentro dessas dúvidas, algumas das verdades são assumidas enquanto não houverem novas verdades plenas, absolutas, comprovadas, que coloquem aquela verdade no chão, né? Então, enquanto isso, assume-se, assegura-se e utiliza-se aquela verdade, tá? Isso ao longo da história da biologia, certo? Atualmente, com base nas evidências do processo e da evidência do processo, com base nas evidências, acredita-se que a melhor teoria é a evolucionista, né? E sendo difícil aceitar as teorias, por exemplo, criacionista, que Deus criou o homem em todas as espécies, né? Ou fixistas, que foram fixadas, né? Lembra dessas teorias? A gente já falou dessas teorias em aulas anteriores. Dá uma revisadinha em todas as teorias e vocês vão entender por que hoje se fala em evolucionismo. Pessoal, ainda existe uma grande lacuna entre o entendimento da ciência e as questões religiosas. Então, como nós estamos aqui abordando biologia, falando de biologia, eu estou seguindo o programa de biologia e não vou entrar então no mérito da verdade ou não verdade religiosa, tá? Não quero dizer a ninguém que não acredite na sua fé ou na sua religião, tá? Então, aqui nós estamos olhando e vocês devem responder a um Enem, vocês devem responder a uma prova do Enem ou de qualquer outra universidade, baseados nas teorias da ciência. E a teoria da ciência aceita a teoria evolucionista e não a teoria criacionista, tá bom? A teoria evolucionista fala em modificações lentas que vão acontecendo com o passar dos anos ou de geração em geração, de décadas em décadas. Por exemplo, acredita-se que, como éramos descendentes dos macacos, como nós vivíamos nas trevas, como nós vivíamos em cavernas, em árvores, né? E como a gente foi evoluindo, a gente saiu do apoio de quatro patas, começou a ter postura sobre duas patas, hoje nós temos postura ereta, nós começamos a desenvolver nossa inteligência, né? Lembra que eu falei que a inteligência é um fator herdado? Então a gente começou, os seres com maior capacidade de inteligência começaram a desenvolver essas inteligências, transferindo isso para seus descendentes, né? E aí nós chegamos aonde nós chegamos hoje. Correto? Chegando onde nós chegamos hoje, nossas peles começaram a perder pelo, né? Então nós temos menos pelos. Eu ainda tenho pelo, né? Mas tem pessoas que não têm pelo nenhum, tem raças que não têm pelo nenhum. Nossos dentes, os dentes do siso, né? Os dentes do siso não têm função, dificilmente alguém tenha dente de siso funcionando. Eu falei dificilmente, pessoal, pode ter, né? Eu tive que tirar meus 4 dentes do siso porque não tinha espaço na minha arcada, né? Na minha mandíbula. Então eu tive que tirar porque eles estavam me prejudicando. Talvez isso tenha acontecido com alguns de vocês. E alguns bebês estão nascendo hoje sem os dentes do siso, né? Isso é uma teoria, ou a teoria que explica isso é a evolução, né? Tá? E nós já vamos ver aqui algumas diferenças dentro dessa teoria evolucionista, tá? Então, a teoria evolucionista fala em modificações lentas, devagar, né?
e graduais que ocorrem ao longo de gerações, onde seres inicialmente mais simples originariam seres mais complexos, né? Então lembra aquela célula no mar que virou a sopa, que virou o primeiro protozoário e que daí ele foi evoluindo, os primeiros peixes, e depois surgiram os mamíferos, e depois surgiram os macacos, e depois surgiram os seres humanos, né? Então toda essa evolução biológica, né? Formas de vida simples, evolução biológica para formas de vidas complexas. Aquilo que eu falei, saímos das árvores, começamos a andar sobre as quatro patas e começamos a adquirir postura, estatura, e hoje a gente está... Ah, pessoal, desculpa. Vamos ver se eu consigo puxar aqui. Viu? Voltou, né? Desculpa, pessoal. Agora eu já aprendi a fazer isso. É que tem um botãozinho aqui que toda vez eu toco nele e acontece de apagar a imagem para vocês. Mas vamos lá. Então surgiram, né? O Homo sapiens surgiu, evoluiu para a postura que nós temos hoje, correto? Tá? Então teorias evolutivas, né? Lamarck ou Lamarckismo, né? Baseou a sua teoria na questão de função do órgão, onde, né, precursores da teoria evolucionista são Jean-Baptiste Lamarck, que foi de 1744 a 1829, não, nossa, 1744 a 1829. Vocês pararam para pensar, naquela época não tinha nada, gente, não tinha eletricidade, não tinha como a gente tem hoje, não tinha microscópio eletrônico, não tinha o avanço dos equipamentos que nós temos hoje, né? Não tinha nada disso. E olha o quanto eles conseguiram perceber e evoluir, né? Então Lamarck acreditava que o evolucionismo surgia por necessidade do indivíduo adaptar-se ao meio, e com isso então ele desenvolvia um poder de sobrevivência, ele se adaptava, né? Tá? E para que isso acontecesse eram necessárias três pontos, né? Três elementos: adaptação ao meio, então o indivíduo precisava se adaptar ao meio, atender à lei do uso e do desuso, ou seja, se eu uso um elemento, um órgão, um membro, ele tem utilidade, ele vai continuar. Se eu não uso, ele cai em desuso, né? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Então, olha lá, adaptação ao meio. Os seres vivos devem adaptar-se ao meio para poder sobreviver. É óbvio, nós também precisamos nos adaptar ao meio para sobreviver. Por exemplo, se eu for para o Alasca, né, ou se eu for para uma região de permafrost, que é muito frio, eu preciso me adaptar, eu preciso me vestir corretamente, eu preciso adquirir um hábito alimentar que me provenha de bastante calorias, né, para que eu possa sobreviver ao frio, né? Agora, se eu for para uma região de muito calor, eu também vou ter que me adaptar, certo? E isso também os animais fizeram. Então, deveriam alterar seus... Porém, Lamarck dizia o seguinte: essa adaptação surgiria de uma alteração nos corpos para conseguir se adaptar às novas condições ambientais. Caso não consigam, morreriam sem deixar descendentes. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: então as girafas no passado elas eram pequenininhas, pescoço curto, porque as folhas das árvores estavam disponíveis nas partes mais baixas das árvores, né? E até hoje isso acontece. Então as girafas vão lá e se alimentam das folhas embaixo da árvore. Com o passar do tempo, as árvores se tornam adultas, né? A gente já está vendo isso lá em botânica. Elas perdem as folhas, né? As árvores caducifólias, ou por não função, ou porque não precisam mais, ou porque algum animal as comeu. E aí as girafas, para poderem alcançar as folhas
naquela parte mais alta, precisam alongar seus membros, tanto perna quanto pescoço, né? Tá? E para garantir o acesso às folhas bem no topo da árvore ou da copa da árvore, precisavam crescer mais ainda, precisavam alongar mais ainda os seus membros, tá? Essa era a adaptação do meio segundo Lamarck, essa era a teoria para o evolucionismo. Então, os animais, os seres vivos, têm condições de se adaptar rapidamente ou desenvolver uma transformação nos membros rapidamente para poder sobreviver, né? Tá? Nós lá para frente vamos ver se isso é certo ou não é certo. Lei do uso e desuso. Então, por exemplo, o uso contínuo de uma determinada estrutura do corpo promoveria o seu desenvolvimento. É a questão do pescoço. Então, como eu estou usando muito o pescoço para pegar, né, eu sou agora girafa, para pegar a folha mais para cima, o meu pescoço vai se desenvolver, né? Já pensou se fosse assim? Como eu uso muito o meu braço para pegar as coisas em cima do meu armário, né? Eu uso muito, de repente o meu braço vai ficar mais comprido, né? Enquanto o não uso promoveria a atrofia da estrutura, né? Ou seja, então como eu não uso o meu pescoço, ou como eu estou sempre sentado, eu não preciso mais das pernas, né? Porque eu estou sempre sentado na frente do computador, apesar de aqui agora eu estar em pé, né? Dando essa aula para vocês, mas era mais ou menos essa teoria do desuso. Então eu não uso, jogo fora, não vou mais ter aquele membro, tá? E aí o terceiro item seria a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Então, toda vez que há essa mudança, né, o pescoço ficou mais comprido, a perna não preciso mais, então essa mudança ela é transmitida para os descendentes. E isso acontece de geração para geração, rapidinho, assim, de um dia para o outro, de uma geração para outra, a girafa cresceu o pescoço e aí então não gerou mais girafas pequenas, tá? Ok? Então vamos ver agora as críticas às ideias de Lamarck. As mudanças e pressões no meio ambiente exercem certa influência, sim, na determinação das características, né, de um indivíduo, porém não chegam a alterar a sua genética. Então só alteram o fenótipo, não alteram a genética. E vocês já sabem, já conhecem lá da genética, por isso que eu tenho enfatizado aqui a importância de vocês associarem um conhecimento ao outro. Vocês conhecem lá da genética que uma característica só é transmitida para um descendente quando há uma variação genética. E nós aqui estamos o Lamarck aqui estava falando de alteração fenotípica. Então, uma alteração fenotípica não está assegurada que ela seja transmitida para o seu descendente, a menos que tenha sido promovida por uma alteração genotípica, tá? A lei de uso e desuso não apresenta bases sólidas, pois adaptações internas devido ao uso contínuo não determinam adaptações externas, tá? Ou o fazem somente em um determinado limite estabelecido pelo genótipo. O que quer dizer? Vamos supor, por exemplo, eu tive um acidente alguns anos atrás e eu perdi meu baço. Então eu estou sobrevivendo sem o meu baço, o único órgão do ser humano que ele pode perder, né? Então, vamos supor que então agora eu não tenho baço, mas eu tive uma filha com baço. Quer dizer que se eu não tenho baço, então eu não estou mais usando o baço, né? Ele caiu em desuso, a minha filha não vai ter baço? Não, a minha filha teve baço, né? Ela tem no meu DNA, no meu cromossomo, ainda tem a informação de que meu organismo precisa de baço, ou isso é característico da espécie. E ao cruzar com os genes, os cromossomos, o DNA da mãe dela, claro que os cromossomos vão dizer assim, aqui vai se criar o baço, e minha filha tem um baço, né?
tá? Não é porque dentro do meu acidente que eu tenho várias partes do corpo quebrada, né? Então essas partes do corpo quebrada ou das mudanças que houveram na minha parte física do meu organismo, minha filha ia ter os mesmos problemas. Não, porque não houve mutação genética, não houve mutação no sentido de modificação genética, só foi fenotípica. E a fenotípica não se transmite de um para outro, tá? O exemplo aqui da lâmpada. Então vamos supor um exemplo para vocês fixarem bem. Uma pessoa deseja comer lâmpada, ela ficou, sei lá, tem um distúrbio mental, um distúrbio psicológico, começa a comer lâmpada. Não estou brincando, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver alguns programas aí que falam de pessoas com distúrbios que comem óleo diesel, comem gasolina, comem parafuso, comem prego, tá? Tem pessoas que fazem isso. Então, elas adaptaram-se internamente e não sei até quando, ou não sei como, estão sobrevivendo. Não sabemos que consequência que isso vai ter. Mas isso não significa que esta adaptação orgânica que ela teve está sendo transmitida para os genes dela, tá? E que isso vai ser, então, transmitido para os seus descendentes, tá certo? Então, se eu comer a lâmpada, se um aluno que se esforçar para comer lâmpada, primeiro ele vai ter que tentar pegar a lâmpada, né? Ou se ele não tiver uma escada, ele vai desenvolver o membro inferior, o corpo, o membro superior para alcançar a lâmpada, aí vai comer. Então, todo esse desenvolvimento vai acontecer assim, de um dia para o outro. Ele vai aumentar a altura dele, não vai aumentar a altura. Por mais que eu me estique, por mais que eu me alongue, faz muitos anos que eu tenho a mesma altura, né? Porque é a característica genética que me determinou essa altura, mais a interação com o meio, né? Tá? Certo? E então, isso não acontece. Isso não acontece. A gente já viu que não acontece. Então, como que acontecia as mudanças, né? Tá? Então, continuando as características de Lamarck, vocês ficam com essa pergunta, mas então como que acontecia essas mudanças, essas evoluções biológicas nos indivíduos, nos seres humanos, nos animais, tá? Por exemplo, os caracteres adquiridos ao longo da vida não podem ser transmitidos aos descendentes. Foi o que eu falei, né? A ausência do meu baço não determinou a ausência do baço da minha filha, pois genes são transmitidos por gametas, porque só aquilo que sofre modificação gamética ou no gameta é que pode ser transferido de um indivíduo para outro, de uma geração para outra geração, tá? Exemplo do pai que ganha músculos ao se exercitar e seu filho será igual a outros bebês. Por exemplo, talvez alguns de vocês aí frequentem academia, ou vocês sabem de grandes pessoas que têm grandes músculos, né? Arnold Schwarzenegger, Van Damme, Rambo, sou velho, né? Não sei nenhum Van Diesel, né? Van Diesel todo fortão, e outros atores aí conhecidos. Quem mais? Esses que lutam MMC, né? UFC, né? Muay Thai, que tem músculos ou que vão para musculação e fazem muita musculação, tem uns músculos todos sarados, todos fortes, as mulheres também, com coxas, né? E não sei mais o que. Se isso for natural, nada se garante, tá? Nada está garantido que o bebê vai sair musculoso. Não, ele vai sair exatamente igual a outros bebês, porque as alterações de musculatura estão acontecendo no fenotipo da pessoa e não no genótipo da pessoa, tá? Por que eu falei se for natural? Porque pode haver alguns problemas se você tomar anabolizante, se você tomar asteroides. Esses são elementos químicos que podem causar mutações genéticas.
podem causar problemas genéticos sérios. Então, se vocês são adeptos de asteroides, de anabolizantes, joguem isso tudo fora, pelo amor de Deus, joguem isso tudo fora. É um veneno, é adquirir veneno, é colocar veneno dentro do corpo de vocês. E isso pode, além de prejudicar a vida de vocês, pode sim causar algumas mutações genéticas, e aí essas mutações genéticas vão ser transmitidas para os seus descendentes. Por exemplo, alguns asteroides, alguns anabolizantes podem causar sensibilidade a alguns alimentos, a alguns componentes químicos essenciais à vida humana, e isso pode ser transmitido para os seus descendentes, tá? Então, pessoal, tá aqui meu pedido. Querem fazer exercício, querem fazer musculação, mas façam, é importante, é super importante manter uma vida saudável, né? Um corpo saudável. Mas não façam de jeito nenhum, não ingiram, não tomem anabolizantes e asteroides, por favor. Mesmo que o seu professor de musculação, né, o seu personal treine, te indique, não façam, pessoal, tá? Totalmente não recomendável, tá bom? Então, pai é musculoso, a mãe é musculosa, nada garante que o filho seja ou tenha habilidades para ser, tá? Isso não garante nada, tá bom? Agora, diferente, né? Se você pega, por exemplo, um nadador que já tem dentro da sua estrutura genética corporal alguns tipos de fibra, de capacidade, que fazem ele ter um diferencial dentro do esporte, tem um diferencial a mais, e aí ele casa com uma outra atleta que tem um pouquinho de diferencial numa outra característica, essas características já existentes dentro dos genes deles podem se somar, podem se interagir e serem levadas para os seus descendentes, tá? Ok? Parece aula de genética, mas é evolução biológica e está muito ligado ao entendimento da genética, tá? Então, em resumo, a teoria de Lamarck recebeu muito crítica porque ela não tinha base científica, ela tinha base de observação lá em 1744, né? Claro que não foi em 1744, porque ele nasceu em 1744, 1764, vai, 20 anos depois. É certo que o ambiente altera as características de um indivíduo, sim, altera, né? Se nós colocarmos uma pessoa num ambiente saturado de cigarro 24 horas por dia, é certo que aquela criança, aquela pessoa vai desenvolver algum tipo de doença respiratória, né? Mas não no seu código genético, não necessariamente no código genético, a menos que todos aqueles químicos que estejam presentes na fumaça do cigarro, de repente debilitem tanto a criança que a criança fique predisposta a uma atuação genética, uma atuação química, né, daquele elemento químico, componente do cigarro, acaba alterando o código genético ou fazendo uma mutação na genética do indivíduo, tá? A fim de transmiti-las aos seus descendentes. Então, por que eu faço essas interpolações? Por que eu faço essas colocações intermediárias? Porque a gente tem que usar o raciocínio, pessoal. A gente não pode decorar coisas, é assim, não. Já falei isso desde a primeira aula, que biologia é um processo de entendimento e vocês têm que usar o raciocínio. E numa hora de uma prova, de um Enem, além do raciocínio de vocês têm que entender o raciocínio do autor da questão, ou o raciocínio daquela questão. O autor está te dizendo como é que ele pensa, ou o que ele pensa, tá? Então, você avalia sobre a ênfase, sobre a luz, né, do autor ali, o que ele está questionando para você, tá? O ambiente altera somente parte do fenótipo, né? Não é capaz de alterar, né? Não é capaz de alterar as estruturas ou causar atrofias, né? Então o ambiente altera algumas coisas sim, mas não é capaz de fazer com que isso cause alterações genéticas e então seja transferidas aos seus descendentes, tá ok?
Mas aí, então aqui nós temos, por exemplo, a questão da girafa, nós temos aqui a questão de alguns vertebrados, né, que tinham pernas e braços e pararam de utilizarem, perderam as suas funções, né? Essa aqui é a teoria que explica, segundo Lamarck, a lei do uso e desuso, por que as cobras não têm braços e não têm pernas, tá? Então, a questão do número de dedos, então nós temos aí as salamandras, né? Alguns outros animais mais mais antigos que ainda têm vestígios de membros, né? Tá? E comportamento de répteis. Então, tudo isso Lamarck tentou explicar através da lei do uso e desuso e da questão da função do órgão, né? Já darwinismo, né, que é a segunda escala na teoria evolucionista, chamada de darwinismo, ele fala sobre seleção natural. Ele pega as bases do Lamarck e tenta agora entender sobre a ênfase sobre a ciência, né, de acordo com a base da ciência, o que realmente está acontecendo. Então, lá em 1808 até 1882, então lembrem, Lamarck morreu em 1828, né? Acho que foi 28, vamos lembrar aqui, né? Isso realmente não é necessário, mas é só um conhecimento para vocês, né? 1829, errei por um ano, tá? Então, surge, né? Então, surge em 1809, surge Darwin, né? Que a partir de observações das variabilidades das genéticas, a partir dos trabalhos de Malthus, faltou um L aqui, pessoal, né? Concluiu que a natureza produz mais organismos do que é capaz de sustentar. Nascem mais indivíduos do que recursos para sustentar os indivíduos, né? Então ele fez essa conclusão de que os indivíduos se reproduzem, né? Então isso gera uma escassez de recursos que vai gerar uma luta pela sobrevivência. Então a natureza, nossa biosfera, o nosso planeta, produz menos alimentos ou menos condições de vida do que a capacidade dos indivíduos animais se reproduzirem. Por quê? Porque os indivíduos se reproduzem em uma escala progressiva muito forte, né? A gente poderia brincar aqui que os indivíduos se reproduzem em PG, né? Progressão geométrica, enquanto os alimentos, né, a quantidade de alimentos disponíveis, se reproduzem aritmética, né, em progressão aritmética, tá? Somente os indivíduos com as melhores características conseguem viver tempo suficiente para reproduzir e passar as suas características vantajosas a seus filhos. Então, é um pouco diferente de Lamarck, porque Lamarck falava que o meio fazia com que os indivíduos naquela mesma geração sofressem adaptações, mudassem, né, ou pela lei do uso e desuso. Já Darwin fala assim, não, isso tudo acontece o quê? Que devido a essa falta de escassez, devido a que há mais reprodução de indivíduos, animais, menos geração de alimentos, há uma guerra, há uma luta pela sobrevivência, onde o mais forte vai dominar o mais fraco, e que aqueles mais fortes têm na sua carga genética, têm na sua herança genética algumas características, alguns fatores que dão vantagem a eles, que os tornam aptos à sobrevivência, tá? Isso ele chamou de seleção natural. Os mais fortes sobrevivem, os mais adaptados, os mais aptos sobrevivem. Os menos fortes, os menos aptos, os menos adaptados não sobrevivem, tá? Esse é o princípio da seleção natural. Então, populações se reproduzem exponencialmente em condições favoráveis, levando a uma grande produção de descendentes, tá?
certo? Indivíduos de uma mesma população apresentam grande diversidade de características, não havendo dois seres exatamente iguais. Por exemplo, se nós pegarmos eu e os meus 6 irmãos, todos nós somos diferentes, apesar de sermos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Vocês provavelmente têm um irmão, uma irmã, ou mais de um irmão, ou mais de um irmão, que são também diferentes por algumas razões, por algumas características, né? Tá? Tanto diferentes intelectualmente como fisicamente. Tudo vai depender do quê? Da carga genética de cada um de vocês, se é loiro, se é moreno, se é careca, se é cabeludo, se tem orelha com lóbulo, se tem pelo na orelha, se não tem, se tem olho claro, se tem olho escuro, se tem pele clara, pele escura, né? Se tem uma doença, se não tem uma doença. Isso tudo vocês já sabem, a gente já falou aqui, que é resultado da segregação, da interação genética, primeira e segunda lei de Mendel, tá? E isso, associado ao meio ambiente, vai potencializar aqueles que têm essas mudanças ou essas características mais favoráveis à adaptação às modificações do meio ambiente, tá? Então isso faz com que haja a seleção natural dos indivíduos mais aptos, mais adaptados, aqueles que trazem na sua herança genética uma característica mais interessante, tá? Ou mais interessante ou apta para aquela condição, tá? Então, em condições insuficientes para a sobrevivência de todos os seres que nasceram, ocorrerá uma luta pela sobrevivência, tá? Então, ocorrerá naturalmente, por exemplo, um peixe, ele dá à luz a sei lá quantos centenas de peixinhos. Nem todos esses peixinhos vão sobreviver, somente os mais aptos, os mais ágeis, os mais fortes, os que conseguem se alimentar mais rápido, né? Senão outros vão ser alimentos da cadeia trófica, de peixes maiores ou de animais, insetos, né? Que vão se alimentar daqueles peixes pequenininhos, né? O mesmo acontece para a tartaruga, o mesmo acontece para os filhotes de leão, o mesmo acontece para os filhotes de alces, de cerdos, de macacos, e o mesmo acontece para a gente, tá? Ok? Nesta luta, somente os mais adaptados ou aptos sobreviverão e deixarão descendentes que herdarão suas características, tá? Então, Darwin diferencia-se de Lamarck por algumas questões. Quais são elas? Para Darwin, o meio ambiente seleciona e não modifica. O meio ambiente seleciona as formas mais aptas dentre as várias existentes. E para Lamarck, o meio induz, modifica a formação de novas características do corpo, da estrutura do corpo, pela lei do uso e desuso. Então, aqui está a diferença. Um seleciona, Darwin seleciona, Lamarck induz a mudança, né? O meio ambiente. Para Darwin, a evolução se dá por seleção natural. Para Lamarck, a evolução ocorre por necessidade. Então, lembra a girafinha que para alcançar as folhas da copa da árvore desenvolveu ainda naquela vida um pescoço maior, então ela modificou sua estrutura para se adaptar ao meio. Isso era Lamarck. Darwin falou o quê? Que as girafas que tinham pescoços maiores já como característica genética, como herança genética, se tornaram mais aptas para conseguir o alimento numa altura maior. E aí essas diferenças foram se somando ao longo de gerações e gerando então indivíduos cada vez com pescoços mais altos. Isso é o processo de seleção natural, tá? Ok? Então olha aqui, essa era a teoria de Lamarck. Lamarck não haveria nenhum indivíduo não conseguiria fazer, todos conseguiriam se modificar ao longo de uma vida para atender às demandas ou às condições, as novas condições daquele ambiente. Já para Darwin, tem girafas de pescoço pequeno, tem girafas com pescoços maiores, e isso sempre vai haver,
E aqueles que não tiverem pescoços maiores ou que não estiverem adaptados ou não estiverem aptos não vão sobreviver, não vão conseguir alimento. Vão ficar fracos, vai vir o leão, vai vir o tigre, seus predadores naturais, e vão se alimentar delas porque estão mais fracas. Assim surge então o processo de seleção natural. Os mais fortes sobrevivem, os mais fracos morrem, tá? Ok? Os indivíduos não mudam por necessidade de sobrevivência, mas sim ao acaso. As mudanças ocorrem aleatoriamente e as vantajosas para o indivíduo. Elas permanecem por meio da seleção natural. Então, de acordo com Darwin, os indivíduos não mudam de acordo com suas necessidades, né? Mas sim ao acaso. Então, as alterações genéticas podem ser por vários fatores, tá? Certo? Mutações genéticas, vários fatores podem levar a estas alterações, tá? É o acaso, não se sabe por que acontece, tá? Já Lamarck dizia que não, que era o meio que causava essas mudanças, e não é. Então, cada indivíduo que apresenta essa mudança, essa vantagem, ele vai levar esta vantagem para seus descendentes, e isso chama-se seleção natural. O meio ambiente, isso significa o quê? Uma girafa pode ter 2 filhos, um filho é mais forte que o outro, tem características melhores, mais aptas, mais adaptadas àquelas condições do meio, ele vai sobreviver, o outro não vai sobreviver, por alguma razão vai morrer, tá? O meio ambiente induz a mudanças, mas não dirige essas mudanças para resolver um ou outro problema. Então, sabemos que o meio ambiente sim induz algumas mudanças, mas essas mudanças não serão parte da transmissão ou da transferência da herança genética, tá? Ok? E o neodarwinismo? Então, depois que morreu o darwinismo, hoje nós temos condições muito maiores, temos mais tecnologia, então os estudos continuam, né? E aí eles perceberam que o Darwin estava chamando de seleção natural, que eram aquelas pequenas modificações genéticas que determinavam a possibilidade de sobrevivência, né? Isso ocorre, na verdade, por um processo de mutação genética, genes que se mutam, que se modificam, né? Então, as mudanças destacadas por Darwin ocorrem devido às mudanças dos genes. Então, a gente já sabia que eram mudanças genéticas, mas não se sabia quais eram as causas, e não se sabe muito bem até hoje quais são as causas, né? Ou nos genes ou nos cromossomos, as mudanças genéticas, que podem ser transmitidas aos descendentes. Então, aquela mudança genética pode ser transmitida de um descendente a outro, né? Se afetarem as células reprodutoras ou gametas, né? Tá? Uma célula, por exemplo, aqui de proteção da minha pele, ainda que ela sofra uma mutaçãozinha aqui, ela dificilmente está ligada às minhas células reprodutoras, né? E aí ela pode, então, não ser transmitida para os meus descendentes. Por exemplo, essas manchas de sol que eu tenho na minha pele por ser branca, elas não vão ser transmitidas ao meu descendente, né? Somente a característica ou o fator da cor da pele, e aí a cor da pele tem esta característica de, se tomar muito sol, começa a ter formação de mancha em idades mais avançadas, né? Tá? Então, o mutacionismo reforça as ideias de Darwin, ela não nega as ideias de Darwin, ela reforça, né? Pois fornece uma base científica para teorias de seleção natural. Então, ela começou a tentar entender o que Darwin estava querendo dizer com a seleção natural, né? Tá? Então, por isso que a genética tem ganho muito força, muito espaço. Com esse processo, passou-se a entender que as estruturas orgânicas, ou os fenótipos, são o resultado de um projeto genético, onde todas as características estão previstas e precisam ser determinadas no genótipo, genotipicamente, né? Então, por isso que nós fazemos aquele mapa de DNA, né? O mapa genético, então ali se sabe todas as características que um indivíduo vai ter, tá? Isso,
Muitas vezes se faz até intrauterino, se tira a amostra da trompa, do cordão umbilical, e aí vai se conhecer o sangue do feto e vai saber se ele tem algumas doenças ou não, tá? Certo? Ou malformações congênitas, algumas coisas assim. Qualquer alteração nas informações genéticas, mutações do genótipo, determinará automaticamente uma alteração no fenótipo. Então, se for mudança no genoma, no gene, o fenótipo vai ter alteração. Assim, comprovou-se que os organismos não sofrem mudanças nas suas estruturas devido à necessidade, que era o que Lamarck batia o pé, né? Mas sim devido às mudanças genéticas. Pessoal, isso é uma teoria evolucionista. Lamarck trabalhou com aquilo que ele tinha de conhecimento e condições naquela época, em 1764, né? Até 1829, certo? Nós não podemos dizer que ele não tinha inteligência. Ele trabalhou, desenvolveu de acordo com o que ele tinha, né? Depois veio Darwin, que tinha mais acesso a mais tecnologia, mais conhecimento, e agora nós temos as teorias neo-darwinismo que vêm comprovar, né? E dois exemplos que a gente pode usar nessa teoria de darwinismo, dessa mutação genética, né? O caso das mariposas de Manchester, na Inglaterra. Então, existem mariposas na Inglaterra claras e escuras. Antes da Revolução Industrial, as árvores eram mais claras, eram mais verdes. Então, as mariposas verde claras, cinzas, né, tinham mais capacidade de se esconder, de se camuflar nos troncos das árvores ou dos líquens, né? E aí o inimigo natural, o pássaro que come a mariposa, ou o gato que come a mariposa, não conseguiam identificar as mariposas mais claras, mas as mais escuras, porque eram escuras e se destacavam nessas superfícies mais claras, eram facilmente observadas, né? E aí então o inimigo atacava as escuras. Então tinha maior número de mariposas claras. Então, como tinha maior sobrevivência de mariposas claras, elas faziam seus cruzamentos genéticos, gerando mais mariposas mais claras, certo? E isso ia tudo bem, até um momento que surgiu a Revolução Industrial, então o uso do carvão, máquinas de vapor, que começou a lançar mais poluição na atmosfera, começou a lançar materiais particulados, fuligens, que isso começou então a impactar a cor dos troncos das árvores, dos líquens, dos vegetais, dos edifícios, e aí houve a inversão, aí as mariposas claras, verdes claras, cinza, começaram a se tornar mais visíveis, porque as superfícies onde elas repousavam era mais escura, então camuflavam mais as mariposas escuras, como aqui na foto, a gente quase não vê a mariposa escura, a gente vê só a mariposa clara. Então um inimigo natural não ia tentar achar a mariposa escura, ele está vendo a clara, ele ia lá e comia a mariposa clara, tá? Então, com isso, depois da Revolução Industrial, houve um aumento de sobrevivência das mariposas escuras, tá certo? Ok? E um exemplo de seleção natural também pode ser dado com as bactérias nos antibióticos. Então, as bactérias, da mesma forma, mesmo sendo uma única bactéria, uma única espécie de bactérias, as bactérias têm informações genéticas diferentes de uma para outra. Uma vai estar mais resistente ao antibiótico do que a outra. Então, quando se injeta, se faz um tratamento contra as bactérias com antibiótico, algumas bactérias sobrevivem, porque elas têm alguma mutação, alguma modificação no seu gene que lhes dá resistência àquele antibiótico. E aí sobrevivem quais? Sobrevivem só as bactérias resistentes àqueles antibióticos. E essas bactérias vão se reproduzir e vão gerar descendentes, novos descendentes,
né? Às vezes 100%, dependendo da característica da resistência, se é dominante, se é excessiva, se tem interação, não tem interação. Então, por isso que nós temos que pensar e olhar aquelas bases genéticas para entender esse pensamento do porquê que algumas bactérias resistentes, ou todas as bactérias resistentes, quando cruzadas entre elas, ainda vão gerar bactérias que não sejam resistentes àquele antibiótico e outras que vão ser muito mais resistentes àquele antibiótico, né? Então, aí novamente, então surge uma outra geração de bactérias mais resistentes ao antibiótico, mas ainda com um certo número de bactérias não resistentes ao antibiótico. E aí essas não existentes morrem, e aí ficam só sobrevivem aquelas que são existentes, e com isso aquele caráter que dá não resistência vai sumindo até um ponto que todas as bactérias vão ser resistentes àquele antibiótico, né? Certo? Então isso surge indivíduos totalmente resistentes. E aí os pesquisadores, os cientistas precisarão buscar novos antibióticos, tá? Então aqui no texto vamos voltar. O uso indiscriminado de antibióticos faz com que as bactérias adquiram resistência contra eles, né? Não porque elas desenvolveram resistência, mas porque as bactérias mais resistentes, ou porque tinham uma modificação genética, resistiram naturalmente àquele antibiótico. Com o passar do tempo, as bactérias não respondem à sua aplicação, que é aquilo que eu acabei de dizer agora. Então, todo esse processo de cruzamento só das resistentes vai chegar um momento que nós só vamos ter bactérias resistentes àquele antibiótico. Então, aquele antibiótico não serve mais para combater as bactérias, tá? Entendendo este raciocínio, com base nas leis do Darwin, nós temos o quê? As bactérias que infestam um organismo não são exatamente iguais. Existem pequenas diferenças que as tornam os indivíduos diferentes, inéditos e exclusivos. Aquilo que eu falei para vocês, somente aquelas que tiverem modificações na sua estrutura genética com a característica resistência àquele antibiótico sobreviverão, tá? E vão transmitir esta característica a seus descendentes. Então, o antibiótico provocará a morte da maioria das bactérias, mas algumas vão sobreviver, né? Ou sobreviverão. Tá? Em bilhões delas, uma ou outra pode apresentar estrutura genética diferenciada, impedindo a ação correta do antibiótico e acaba sobrevivendo. As bactérias a bactéria não desenvolveu resistência em poucos minutos. Ela já tinha uma diferença que lhe conferiu a capacidade de sobrevivência ao antibiótico. Eu estou lendo aquilo que eu já expliquei para vocês. Em poucas bactérias resistentes e sobreviventes se desenvolverão e se reproduzirão, gerando nova linhagem de resistentes que herdam suas características ou ainda podem desenvolver outras. Acabei de falar isso, né? Desta maneira, chegará um momento em que o antibiótico não terá mais nenhum poder sobre aquela bactéria. Então, aquilo que eu falei, vai chegar um momento que aquele antibiótico não funciona mais para aquelas bactérias, tá? Isso acontece também para o uso dos defensivos agrícolas ou inseticidas nos insetos. Alguns insetos, né? Então, o mesmo acontece para os insetos defensivos agrícolas, inseticidas, aí eu falei dos bactericidas, né, os antibióticos, tá? Um produto químico pode naturalmente não ser eficiente para todos os micro-organismos e, portanto, sobreviverão os resistentes, ou os indivíduos mais resistentes e mais aptos, tá? Então, aquela lagarta, aquele inseto, aquele pulgão, ele tem por alguma mudança no seu código genético resistência a um tal produto químico, a um tal princípio ativo, a um inseticida, a um herbicida, a um fungicida, né? Tá? Ele tem uma resistência, então ele sobrevive, aí ele vai cruzar com outro indivíduo e ele vai transmitir esta característica a seus descendentes, 100% ou
qualquer outra taxa de acordo com as interações genéticas, cruzamentos genéticos que a gente já viu lá na genética, tá? E isso vai gerar uma população, uma geração mais forte, mais resistente, essa população mais resistente depois de ter uma nova geração, e assim até um momento que aquele inseticida não serve para mais nada, tá? Tá ok? Então o veneno não causa mudanças genéticas, mas ele pode encontrar indivíduos com estruturas diferentes, resistentes àquele químico e sobreviver transmitindo as características a todos os seus descendentes. Portanto, os insetos não desenvolvem resistência ao inseticida, né? A gente não pode dizer assim, as baratas estão se tornando mais resistentes a esse inseticida. Não. As baratas estão morrendo, algumas delas que têm uma característica genética que as permite resistência, elas não vão morrer àquele determinado inseticida, certo? E vão então transmitir, né, já apresentam estruturas diferenciadas que os capacitou à sobrevivência, então vão transmitir esta informação a seus descendentes. Ok, pessoal? Então, assim nós terminamos nossa aula, ok? Fiquem bem, estudem bastante, revejam todo esse conteúdo. Nós vamos falar agora, nós já falamos anteriormente, falamos agora e vamos falar mais algumas aulas sobre essa questão da evolução biológica. E eu chamei a atenção de vocês e vou continuar chamando a atenção de vocês da importância de vocês entenderem as outras partes da biologia, para fazer então essa conexão de conhecimento e ter um conhecimento sólido, compreendido, um racional lógico, que vocês sabem por que está acontecendo isso ou por que está acontecendo daquela outra forma. Tá bom? Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.